Olá, pessoal, tudo bem? Estamos indo para a nossa última aula da disciplina de Agência de Viagens e Operadoras, em que nós iremos falar a respeito da elaboração de roteiros turísticos. Então, essa aula é uma aula bem importante, porque vocês vão aprender quais são os elementos que precisam ter dentro de um roteiro turístico. Mas, além de aprender esses elementos, a gente vai também compreender como é que se deu esse processo de roteirização no Brasil, principalmente porque a ideia de trabalhar com roteiros ela surge a partir da criação do Ministério do Turismo em 2003, em programas específicos que têm essa preocupação em focar na regionalização do turismo, que foi uma das políticas que nós vimos na nossa disciplina de Planejamento e Organização do Turismo. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre os roteiros, tipologias, elementos que precisam ter, como a gente calcula um roteiro, todas essas questões, mas além disso também a gente vai debater com vocês a significância do programa de regionalização do turismo, porque é a partir dele que nós vamos ter aí uma condicionante que vai estimular a criação e a elaboração de roteiros turísticos. Bom, então eu vou aqui abrir o nosso material. Só um minuto. Só um instante, gente. Está aqui abrindo. O computador não quer ajudar na última aula. Mas vai dar certo. Agora foi. Ufa, graças. Bom, então, como eu havia dito a vocês, nós vamos falar sobre roteiros. Essa aula é muito importante também, porque vocês precisam aprender a elaborar um roteiro para entregar como atividade final da disciplina, ok? Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Bom, travou aqui para mim. Ih, gente, travou aqui para mim. Deixa eu tentar aguardar o programa. Aí, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o Programa de Regionalização do Turismo e a roteirização, que é um dos módulos que faz parte desse Programa de Regionalização que nós já estudamos anteriormente. Vamos ver os conceitos de roteiros turísticos, classificação e tipologias. Vamos ver quais são os elementos da oferta turística, os elementos da demanda e, por fim, como é que nós vamos custear os roteiros turísticos. Bom, para começo de conversa, é interessante que a gente relembre um pouco o Programa de Regionalização do Turismo. Esse programa ele é um programa que surgiu no primeiro ano do Ministério do Turismo, no ano de 2004, e ele vigora desde então em todos os outros planos nacionais de turismo. É um dos principais programas que nós temos. Qual é o principal cerne desse programa? Trabalhar a regionalização do turismo, fazer com que destinos que antes eram foco dos fluxos turísticos, eles pudessem criar roteiros interestaduais, regionais ou interregionais,
para que a gente pudesse aí ter abarcar mais territórios que pudessem se beneficiar da atividade turística que acontecesse em destino principal. Então, esse programa ele é super importante por conta de preconizar essa ideia. Essa informação do mapa do turismo é um mapa de 2019, ele já está atualizado, mas nós temos cerca de 3.285 municípios turísticos em 328 regiões turísticas. Ele é um instrumento de gestão de políticas públicas regionalizadas e descentralizadas, como vocês já viram, para poder implementar novos destinos. Aqui no lado a gente vê o mapa turístico do Piauí, que contempla as 7 regiões turísticas do nosso estado. Vocês podem observar aqui o Polo Costa do Delta, que é onde eu estou, e aí vocês depois podem ir identificando os polos de vocês e onde ficam os municípios. Vai ser uma tarefa de casa, tá bom? E, gente, eu destaco para vocês o módulo operacional 7, que trata sobre a roteirização turística. E esse módulo, ele especifica justamente o que é roteiro. Então, a partir do que nós comentamos aqui, eu destaco o conceito de roteiro turístico, que é o processo que visa propor aos diversos atores envolvidos com a atividade turística orientações para a constituição de roteiros turísticos. Então, é a partir da roteirização que nós vamos criar roteiros. De modo que essa roteirização ela vai auxiliar na integração e na organização de quê? De atrativos, equipamentos, serviços turísticos e infraestrutura de apoio ao turismo e do turismo, resultando na consolidação dos produtos de uma determinada região. Então, é a partir desse processo de roteirização que nós vamos discutir entre diversos atores do trade, gestão pública, iniciativa privada, moradores locais que têm interesse em trabalhar com o turismo, quais são os elementos atrativos, equipamentos, serviços e infraestrutura que vão fazer com que nós consigamos criar um roteiro, uma rota, consolidando um produto turístico. E já, assim, tem outros conceitos que nós também vamos trazer para que vocês possam fixar melhor sobre o que é o roteiro em si. Ele é um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem identidade, é definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística, segundo o Ministério do Turismo. É um documento que contém a descrição detalhada de um caminho a percorrer em viagem, podendo conter informações diversas de interesse turístico, segundo Tavares. E, por fim, Silvio Novo, vamos dizer que são itinerários de visitação organizados nos quais se encontram as informações detalhadas de uma programação de atividades turísticas. Então, vejam que a ideia de roteiro vai envolver um itinerário, que são informações, um percurso, um início, meio e fim, e dentro desse percurso nós vamos fornecer atrativos turísticos que vão ser visitados, além de equipamentos e serviços que vão dar suporte à visitação dentro desse roteiro. Perfeito? Além desses conceitos que nós falamos sobre roteiro, tem alguns outros que são importantes que vocês conheçam. Os conceitos de circuito, estrada e rota. O circuito é a disposição ordenada de atrativos e equipamentos que possibilitam a visitação sem passar 2 vezes por uma mesma localidade. Então, vejam que no circuito a gente vai ter a disposição de diversos atrativos, como na imagem aqui, mas não vai se passar 2 vezes pela mesma localidade. Você vai ter um início, o circuito ele vai seguindo até chegar a passar por todos os atrativos e ter um fim, ok? Já a estrada, não. A estrada é a via de acesso com existência de um ou mais atrativos de relevante interesse. Aqui, no caso da estrada, eu posso apontar como exemplo a Estrada Real, que liga os estados de Minas Gerais e São Paulo. A estrada, ela é, de fato, uma via que vai envolver uma série de atrativos. Já a respeito do circuito, a gente tem aqueles circuitos europeus, que são muito comuns, comercializados pelas operadoras turísticas de grande porte. Então, seria um exemplo de circuito.
E, por fim, a rota, eu aponto a Rota das Emoções, Piauí, Ceará e Maranhão, que é um caminho direcionado com a indicação de um sentido ou rumo a ser seguido. Por exemplo, aqui na rota, vocês podem observar que nós vamos envolver todos os destinos, Delta, Jeri, Lençóis, né? Envolvendo os outros municípios que fazem parte da rota. Bom, e aí a classificação de roteiros turísticos, ela vai de acordo com alguns critérios. Quanto ao local de elaboração, esses roteiros eles podem ser emissivos ou receptivos. Emissivos, quando você elabora o roteiro para levar os turistas para um outro local, e receptivo, quando você elabora um roteiro no local, para receber os turistas. Roteiros comercializados, que podem ter a participação de agências de turismo, e geralmente não, eles têm uma programação mais rígida, mais especializada, e a ideia é conhecer a escala e locais visitados. Esses roteiros podem ser também organizados por agentes públicos ou privados, e os privados seriam pelas agências, e os públicos são muito comuns em alguns municípios, alguns destinos como Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, em que você consegue ter acesso a roteiros públicos, que são elaborados pela Secretaria de Turismo desses municípios, e que você tem acesso totalmente gratuito. Existem também roteiros não comercializados, desculpa, que são roteiros de escolha individual do turista, os imateriais, né, para que você possa visitar atrativos imateriais, os materiais ou temáticos, que tem algum tema específico, segundo Silvio Novo. Quanto à tipologia desses roteiros, falamos de classificação, agora a gente vai falar de tipologias. Quanto a tipologias dos roteiros, eles podem ser forfait, que são roteiros elaborados para o cliente, ou seja, é um roteiro personalizado. Quando o cliente vai até uma agência de viagens e ele pede um roteiro específico, é um roteiro forfait, personalizado. Excursão do tipo 1, geralmente elas incluem mais de 3 dias e, no mínimo, 2 localidades. São compostas por programação de lazer, alimentação, hospedagem e roteiros menores chamados city tours. Por exemplo, uma excursão feita de Campo Maior de Teresina, de São Raimundo Nonato, para Parnaíba e Teresina seria uma excursão do tipo 1, envolvendo 3 dias, no mínimo aí 2 localidades, no caso 3, com programação de lazer e um city tour, por exemplo, em Teresina, né, ou em Parnaíba. Uma excursão do tipo 2 é aquele famoso bate e volta, em que o grupo vai para a viagem e volta no mesmo dia. É muito comum esses roteiros acontecerem, essas excursões aqui no litoral, nos períodos de alta temporada, em que vem excursões que ficam o dia inteiro e vão embora no mesmo dia. Pacotes. Eles são similares às excursões, mas menos complexos, com programação rígida, é tudo muito amarrado, é muito especificado, e destinos que possuem grande atratividade. É muito comum esses pacotes para esses resorts, né, aqui no Brasil, ou também pacotes internacionais e nacionais para destinos consolidados, que tem essa programação já mais fechada. O City Tour é um roteiro menor que contribui para mostrar a cidade. É a partir do City Tour que a gente vai conhecer os principais atrativos daquele destino, segundo Tavares. E aí o City Tour, que é esse roteiro que acontece dentro da cidade, ele tem também algumas tipologias. Quais seriam elas? O básico, que vai incluir a visita aos principais atrativos turísticos do município, da cidade. O panorâmico, que é efetuado em veículos motorizados, ou seja, a gente não desce nos atrativos, a gente circula por dentro pelo veículo, que não prevê paradas para visitas internas. O monumental, que vai percorrer os atrativos mais expressivos de uma cidade. Professor, qual seria a diferença do básico para o monumental? A gente pode ver que o básico ele vai para os principais atrativos, o monumental não, ele vai focar nos atrativos mais expressivos, de maior expressão. Podem ser os mais visitados, os maiores.
O motivacional ele vai ser um tour direcionado para o que tem interesse em alguma temática em específica, gastronomia, arquitetura, literatura, fotografia. Então, esse City Tour ele vai focar principalmente na motivação daqueles turistas. E os by nights, que eu particularmente adoro, que são os roteiros noturnos. Geralmente, eles acontecem com foco na gastronomia e para que as pessoas conheçam a noite das cidades. Bom, e quem são os autores envolvidos aí na concepção desse roteiro? Eu já falei no início, né? Poder público, empresários, sociedade civil, que vão promover essa roteirização. Para que ela aconteça, para que ela seja eficaz, precisa haver esse diálogo. Eu estou realizando um trabalho de consultoria com 8 municípios e nós estamos tentando fazer esse trabalho de elo entre esses 3 atores, mas é muito complicado, porque vejam que você está lidando com percepções diferentes e, principalmente, com interesses diferentes. Então, a gente tem aí, enquanto profissional do turismo, uma certa resistência ou dificuldade para trabalhar esses públicos no processo de roteirização, mas é possível, viu, gente? A partir de muito diálogo e a partir de muita negociação a gente consegue. Já falando um pouco sobre a elaboração de roteiro e a oferta, a gente tem que ver que para o roteiro eu preciso destacar o quê? Quais são os atrativos que vão ser disponibilizados, a infraestrutura geral que existe no município, os prestadores de serviços e os fatores negativos do local, aquilo que vai impactar negativamente na construção, na elaboração e na execução do meu roteiro. Não adianta ter bons atrativos, uma boa oferta de equipamentos e o município ter muita violência. E isso vai acabar impactando no interesse ou não dos turistas em ir para esse destino. O outro ponto que a gente também destaca é a avaliação e a hierarquização de atrativos. Já foi comentado na disciplina de Teoria Geral do Turismo, mas só para a gente rever. Primeiro, nós vamos considerar os atrativos naturais, os atrativos culturais, os econômicos, as realizações técnico-científicas e os eventos programados. Então, é como se fosse uma escala. Na elaboração do roteiro, nós iremos contemplar desses atrativos primeiros aqui, os naturais, e os últimos seriam os eventos programados. Isso numa ordem de visitação. Mas claro que você que está elaborando o roteiro que vai perceber. Às vezes o evento programado ele tem muito mais potencial do que um recurso natural em um município. Então a gente vai pensar nesse evento programado como uma visitação primeira. Falando já sobre a questão ainda da oferta, a gente precisa ter como foco a qualificação da mão de obra é muito importante para poder elaborar esse roteiro, guias de turismo, condutores de turismo, turismólogos qualificados que tenham essa percepção e conheçam o destino, a oferta de equipamentos de hospedagem também que atendam às necessidades daqueles consumidores turistas, de equipamentos de alimentação e lazer. Não adianta você oferecer um roteiro de turismo de sol e mar para um destino que não tem potencial para isso, porque você vai acabar fazendo com que o turista ele veja que os equipamentos de alimentação não vão atender à perspectiva dele. A oferta também de serviços de apoio, e aí entra uma série de serviços como shopping, lojas especializadas, artesanato, e por aí vai. E a hospitalidade da comunidade receptores também é muito significativa. A gente já discutiu sobre a hospitalidade em outras aulas, mas não é novidade para vocês que isso é um ponto-chave para que os turistas queiram se sintam bem recebidos e que essa dinâmica aconteça da melhor forma. Essa imagem ilustrativa é só para vocês verem, não sei se vocês já tiveram contato com ela, ela ilustra visitação ao Monte Everest. Vejam o absurdo que é isso, né? A quantidade de alpinistas e um atrás do outro para poder subir no topo do Monte Everest. Eu não lembro de quando é essa imagem, mas até houve uma diminuição, pelo que eu fiquei sabendo, dessas visitações por conta do risco de morte. Muitas pessoas morreram que não tinham preparo e acabavam vivenciando esse turismo
nocivo, né? Bom, aqui eu destaco também um outro fator importante, que são as datas e épocas, altas e baixas temporadas. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai elaborar o roteiro, para não elaborá-lo em um período que envolva somente a alta temporada, que possa mesclar a baixa e a alta, ou ouvir a percepção do turista, se ele quer ir na alta ou na baixa temporada. Informações sobre o clima também são significativas, qual é o clima da região naquele período, datas comemorativas que acontecem também naquele destino, festas regionais, datas e horários de museus e exposições. Olha só, você fecha com um grupo de pessoas, leva-os para um museu lá em Recife, e chegando no museu, numa segunda-feira, o museu está fechado. Se você tivesse se preparado com antecedência, saberia dessa informação, já teria levantado tanto a informação quanto a compra dos ingressos para os visitantes e turistas. Aqui eu mostro um exemplo do Carnaval de Recife, que é uma delícia, se vocês puderem conhecer, conheçam, do Galo da Madrugada. Bom, sobre a hospedagem também é importante a gente ter alguns pontos, como o tipo e a localização desse empreendimento, o sistema de diárias, se vai ser diária completa, se vai ser, aliás, se vai ser, como é que funciona essa diária, né? Se é pensão completa, se é meia pensão, se não tem nenhum tipo de serviço nesse sentido, os tipos de acomodações, se são quartos single, duplos, triplos, quádruplos e por aí vai. Restaurante, se existe, se não existe. Indicar para os consumidores que comprarem o seu roteiro possibilidades de alimentos e bebidas próximo a esse hotel. Acessos para pessoas com deficiência também são importantes. E os serviços que são oferecidos, tanto no horário de check-in, aliás, sobre o horário de check-in e de out, né? Bom, um outro ponto também que a gente considera são quais são os melhores e mais interessantes atrativos turísticos. Eu apresentei a hierarquia e pontuei justamente isso. Quais são os que vão ter mais atratividade, quais são as principais atrações da cidade fora do roteiro, o que o turista pode fazer se ele não quiser acompanhar o roteiro, porque tem clientes e clientes que eles não querem seguir o grupo, e eles têm autonomia para isso, desde que eles depois consigam se deslocar até encontrar o grupo novamente. Os lugares que devem ser evitados porque são perigosos, e indicar sobre opções de entretenimento, né? Até porque às vezes você contempla algumas opções no seu roteiro, mas o turista ele está ali a lazer e ele quer vivenciar outras coisas além do que o roteiro contempla. Aqui é uma imagem do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. É muito bacana também, é um museu interativo e vale muito a pena conhecê-lo. Transporte também, eu destaco que o meio de transporte mais adequado ao roteiro precisa ser considerado, se vai ser o transporte rodoviário, se vai ser automóvel, pode ser motocicleta, pode ser aéreo, o próprio transporte fluvial, enfim. Bom, o tempo de permanência também, pessoal, é muito importante. A gente precisa fazer essa degustação antes de mandar os turistas irem para o local, de acompanhar o grupo. Porque o que acontece? A gente tem que ter uma noção do tempo de permanência, principalmente se acontecer desse roteiro culminar em um período de alta temporada ou de baixa, né? Isso vai acabar influenciando na demora na visitação naquele atrativo. E aí aqui vocês podem ver como exemplo, em Roma, né? Essa fonte que agora não está me vindo o nome à cabeça, mas vejam a quantidade de pessoas esperando para visitar o local. Então, se você não tem uma organicidade em relação a isso, vai acabar inviabilizando a execução do seu roteiro dentro do tempo proposto e dos dias que foram combinados com o grupo.
Também tem que se considerar os impactos que podem vir a existir, os impactos ambientais, socioculturais e econômicos. Eu não vou detalhar cada um deles, porque vocês já conhecem, a gente já estudou em outras disciplinas, mas são impactos que acabam vindo a influenciar. Imaginem que vocês combinam um roteiro no período chuvoso para um destino, e lá o ônibus ele atola, ou o carro que você disponibiliza para um grupo de pessoas, de 4 pessoas, por exemplo, é um carro baixo, e esse carro atola também. Isso vai acabar gerando um desconforto para o turista. Em relação à demanda, gente, o que eu queria pontuar é o seguinte: tem 3 fatores que acabam influenciando, que é a elasticidade, justamente essa questão da sensibilidade às mudanças dos preços no mercado, né? Por exemplo, quanto mais oferta, mais procura. Quanto mais procura, quanto menos procura, menos oferta. Seria isso? O que vocês acham? Se a gente tem muita procura e a oferta é pouca, o preço vai subir. Se a gente tem muita oferta e a procura é pouca, o preço ele tende a baixar. Então a elasticidade ela tem a ver com isso. A sensibilidade ela tem a ver com as condições sociopolíticas que podem influenciar também na viagem, né? Ataques terroristas, em lugares que estão em clima de guerra civil ou de outras demandas políticas e sociais que acabam inviabilizando ou dificultando a execução do roteiro. E a sazonalidade, que a gente também já viu, que diz respeito ao volume de turistas, a demanda, no caso, em um determinado período. Geralmente aqui no nosso Piauí, no litoral, a gente tem mais turistas em janeiro, fevereiro, julho, agosto e dezembro. Um outro ponto também que nós temos que pensar na elaboração do roteiro é sobre a segmentação turística. Segmentar, pessoal, é estabelecer os perfis de turistas que nós desejamos, o perfil de mercado que nós queremos atender. E aí tem algumas perguntas-chave que podem ser feitas: qual é o perfil do cliente que a gente pretende, quem é o turista que procura a região, os produtos turísticos que nós disponibilizamos, eles atendem ao mercado atual? Então, são perguntas que vão norteá-lo para que você consiga pensar na elaboração do roteiro. E, por fim, a gente vai falar sobre os custos do roteiro. Eu acho que o último elemento, de fato, é esse. A gente vai falar sobre os custos do roteiro. Pensando em custos do roteiro, a gente tem que entender o seguinte: esses custos eles vão ter ali como ponto principal a tarifa net, ou preço neto, que é o preço bruto, né? Quando você levanta todos os elementos do roteiro. Nós vamos ter custos diretos e custos indiretos. Dentro dos custos diretos, eu posso citar para vocês, né, despesas previstas que são aí diretas: locação de transporte, meios de hospedagem, serviços locais, serviços de bordo, ingresso, seguro viagem, e os custos indiretos: folheto, publicidade, folha de pagamento dos funcionários que vão trabalhar na agência, por exemplo, os encargos em gerais, aluguel, enfim. Então, são elementos que vão aí, que têm que ser considerados na precificação desse roteiro. E aí, aqui como exemplo, eu vou apontar o seguinte: imaginem que numa diária de hotel em apartamento duplo ao custo de R$ 200, com taxa de 10%, a agência recebe do hotel comissão de 10%. Então, o cálculo que vai ser feito é o seguinte: R$ 200 da diária, mais R$ 20 da taxa de serviço de 10%, menos R$ 20 da comissão da agência, é igual a 200. Então, veja que, nesse caso aí, a agência ela não vai ter, praticamente, não vai ter lucro, né? Então, a gente precisa pensar muito bem como é que vai ser feito esses cálculos, e aqui é só um exemplo, mas para montar um roteiro você vai ter que elaborar uma planilha orçamentária com todos os elementos que vão ser contemplados: transporte, alimentação, hospedagem enfim, com todos os fornecedores que vão ser contemplados no roteiro. E, geralmente, pessoal, a margem de lucro, segundo colegas e segundo a literatura, é entre 20%
a 30%. Eu não sei se isso mudou, mas é a informação que nós temos com base em pesquisas que foram feitas. Então, gente, na aula de hoje nós entendemos sobre essa concepção do roteiro, como é que ele funciona, e quais são os elementos, o que que influencia, e entendemos também sobre como a demanda influencia, a oferta também vai influenciar para que os agentes consigam pensar a concepção do roteiro. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa nossa última aula, e qualquer dúvida já sabem onde me procurar. Então, um abraço em todos e até mais, gente.